Continuamos a percorrer o país de norte a sul, a caminho das eleições autárquicas de 12 de outubro, nesta mega operação em que levamos até si o debate sobre o seu concelho. Durante a próxima hora vamos olhar para Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco. Vamos olhar para os desafios, mas sobretudo conhecer as propostas dos candidatos à presidência da autarquia para os próximos 4 anos. Para este debate convidámos os candidatos dos partidos com representação na Assembleia Municipal. Está connosco António Carmona Mendes, o candidato do Partido Socialista. Vítor Carmona é o candidato do PSD. Bem-vindos aos dois e obrigada por estarem connosco e por se juntarem a este debate. Se calhar começava aqui pelo António Carmona Mendes. O atual autarca, Luís Pereira, está a terminar o terceiro e último mandato, não pode recandidatar-se. A minha pergunta para si é se o projeto a que se apresenta a estas eleições é de continuidade, é de inovação? Muito bem, bom dia. Eu queria apenas, antes de começar, agradecer o convite e manifestar também a minha pena, o meu desalento por não estar aqui representados também. É uma opção que eu respeito, por não estarem aqui também representados, editorial, como é evidente, e eu respeito, mas não posso deixar de, como democrata e pessoa inclusiva que sou, gostaria de ter aqui os outros candidatos, como é evidente, e penso que isso o candidato do PSD pensará também do mesmo modo. De facto, é uma candidatura de continuidade. Vamos lá ver. Vila Velha de Ródão esteve em contraciclo desde 2007. Quando temos a intervenção da Troika, Vila Velha de Ródão começa a evoluir. E deixámos de ver um fatalismo, mas uma oportunidade. Tínhamos um concelho envelhecido, um concelho com poucas crianças, um concelho que estava a perder população continuamente. Éramos até, se não me engano, o concelho mais envelhecido do país. E daí para cá, com a aposta e com a aceitação, com o empenho dos autarcas em acarinhar determinados projetos industriais, conseguiu-se inverter essa pirâmide. E hoje eu estou há 28 anos na Assembleia Municipal, há 16 como Presidente, acompanhei sempre estas decisões que foram a base da sustentabilidade das políticas que desenvolvemos ao longo destes anos e entendeu-se que eu seria o candidato que poderia continuar a agregar e continuar a acrescentar, continuar a desenvolver Vila Velha de Ródão. Muito bem, aqui o Vítor Carmona. Falamos de um território e de um concelho historicamente socialista. O PSD só venceu em 2 atos eleitorais, 1993, 1997. Como é que encara este desafio? Bom, antes de mais, também bom dia aos dois e também dar os parabéns à plataforma Conta Lá por esta iniciativa e é um orgulho fazer parte da história dos primeiros passos da Conta Lá. Muito obrigada. Eu sou uma pessoa de desafios, sempre disse. E abraçar desafios significa sairmos da nossa zona de conforto. Eu sempre o fiz. Aliás, eu defino-me como um rapaz do campo, mas que saiu do campo e foi conhecer o mundo. E agora, depois de conhecer o mundo, e depois de me enriquecer, e depois de eu ter conhecido propostas, projetos, outras sociedades, eu regresso. Diz, e para lá para casa também, para as pessoas perceberem, quando diz que saiu da sua zona de conforto, é porque só esteve em Vila Velha de Ródão, neste território, efetivamente até aos 18 anos. Depois saiu e atualmente reside em Lisboa. Exatamente. Mas Vila Velha de Ródão e o campo e os problemas do meu concelho nunca saíram da minha preocupação. Isto é, nós temos que, ao longo da nossa vida, obviamente, abraçar novos desafios, aprender novas coisas, e eu aconselho todas as pessoas a fazerem isto. E, mais tarde, colocarem ao serviço da sua comunidade, neste caso Vila Velha de Ródão, aquilo que aprenderam. E é isso mesmo que eu neste momento vou fazer. Portanto, está disposto a regressar a Vila Velha de Ródão, no caso de ser eleito Presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão? Eu não só estou disposto, como já regressei. Eu já estou em Vila Velha de Ródão desde março deste ano. A altura em que anunciou a sua candidatura. Mesmo. Gostava de perguntar aqui ao António se acha que este facto pode prejudicar aqui, ou pode assim beneficiá-lo no dia 12 de outubro. Sabe, eu respeito muito os meus adversários e penso que todos aqueles que quiserem vir de facto para Vila Velha de Ródão, para engrandecer Vila Velha de Ródão, são bem-vindos. E o Vítor é também bem-vindo, como é evidente. A história que aquilo que a história nos tem contado e nos tem trazido, e eu espero que seja diferente, é que as pessoas vêm para o ato eleitoral e depois fica um vazio. Poderei, dou o benefício da dúvida, que assim seja, embora no meu íntimo eu sinceramente não acredito.
Eu, ao contrário do Vítor, e não vamos aqui estar a comparar, tive a felicidade de estar sempre em Vila Velha de Ródão. Nasci ali, cresci ali, também já andei pelo mundo a fazer turismo, como é evidente. Não saiu da tal zona de conforto que aqui o Vítor refere. Sabe, eu nunca tive zona de conforto. Eu sou filho de um ferroviário, nunca passei dificuldades, mas nunca tive zona de conforto. A minha zona de conforto era continuar sossegadamente na minha vida de empresário e não ter participado ao longo de 32 anos que faço parte das listas do PS nos destinos de Vila Velha. A minha zona de conforto seria essa. Mas eu sempre tive um espírito, quer no movimento associativo, quer na política autárquica, principalmente na política autárquica, tive sempre intervenção. Portanto, eu não sei bem o que é isso da zona de conforto. A zona de conforto é nós sentirmos bem quando nos levantamos e pensarmos que estamos a resolver os problemas das pessoas. E é isso que eu tenho feito ao longo da minha vida. E as pessoas sabem. Portanto, não me prejudica que o Vítor tenha vindo e é bem-vindo. Todas as pessoas são bem-vindas. Os candidatos da CDU, da Iniciativa Liberal, do Chega, são todos bem-vindos. Se bem que uns têm uma identificação e conhecem o território e outros não conhecem. E como a política autárquica é caracterizada pela proximidade... O Vítor não conhece o território? Não foi isso que eu disse. Não conhece, claramente não pode conhecer. Eu estou a perguntar. Não pode conhecer como eu conheço, não pode ter a sensibilidade de uma pessoa que está no território há 28 anos a ajudar a resolver os problemas das pessoas. Vítor, conhece o território? Mas isso é da vida. Eu conheço o território de ponta a ponta. Não vou dizer que conheço os 330 km² que o território tem, mas conheço claramente todas as suas localidades. Os problemas que, infelizmente, 42 anos do governo socialista do Conselho não resolveram. Conheço aquilo que quero para o Conselho, mas mais importante do que conhecer cada palmo, cada metro quadrado do Conselho, é conhecer as soluções para o Conselho. E muitas vezes as soluções para o Conselho não estão no Conselho. Estão fora. Estão em experiências que nós tivemos, em conhecimentos que nós adquirimos, que vamos colocar agora ao serviço do Conselho. Porque, muitas vezes, as pessoas vivem numa bolha. Hoje é muito fácil viver-se numa bolha. E muitas pessoas em Vila Velha de Ródão vivem numa bolha de um certo conforto, de um certo conformismo. E isso é muito mau. Isso é extremamente perigoso. Porque hoje vivemos numa sociedade em constante mutação. O mundo está sempre a mudar. Há novos desafios constantes. E estivermos muito fechados na nossa bolha, na nossa terra, no nosso concelho que nós todos queremos e que amamos, e não percebemos o que é que está a acontecer fora do concelho, podemos entrar numa espiral muito negativa. E, neste momento, não há segundas oportunidades para corrigir problemas. Porque se não se corrige o problema ou quando não se aplica a solução correta, depois não vamos ter mais tempo para corrigir esse erro. Muito bem. Falando de problemas, ou melhor, de desafios deste território e deste concelho que é Vila Velha de Ródão, lançava-vos precisamente o desafio de traçarem um diagnóstico real e atualizado de Vila Velha de Ródão. António, por favor. Com todo o gosto. Mas antes não posso esquecer, e não posso deixar passar em claro, a patente humildade do Vítor em considerar que toda a gente que esteve em Vila Velha até hoje, como não saiu, não terá a capacidade e vive tudo na bolha. Essa bolha que nos trouxe até aqui foi uma bolha desde 2007, como eu disse, em contraciclo, com um aumento desde 2019 de 33% dos alunos no agrupamento de escolas, com investimento já de €1 milhão em edifícios para a escola e mais €1 milhão que se está a construir, com o aparecimento do cluster do papel e com o pleno emprego. Portanto, as pessoas que estiveram cá durante estes anos todos e que não saíram, por opção, não saíram, e eu fui por opção, não fizeram nada. Agora, enfim, o Vítor chegou... Agora, mas eu sou livre de interpretar aquilo que está a dizer. Eu tenho um princípio de não interromper as pessoas. Eu só interrompo quando estou a ser atacado de forma injusta. Atacado não. É um debate, podem Isto não é perfeitamente atacado. trocar ideias. E eu adoro o contraditório. Quem me conhece sabe diretamente um disso. com o outro. Quem me conhece sabe que eu adoro o contraditório. Por isso é que não deixo passar coisas em claro. Eu não aceito que alguém que vem para o Conselho, mesmo sendo do Conselho, passe um atestado de incompetência a quem esteve aqui durante tantos anos, e o Conselho de Vila Velha hoje, relativamente a quando nós entramos para a Câmara em 2001, é o dia e a noite. Foi o que fez, Vítor? Passou um atestado de incompetência? Quem usou essa expressão foi o António. Muito bem, posso continuar? Vamos ao diagnóstico? O diagnóstico é simples. Já lhe disse parte do diagnóstico. Olha, o diagnóstico é um diagnóstico de pleno emprego, de rendimento per capita dos mais altos do país, de
construção de habitação como nunca houve, a custos controlados, isto é uma questão importante porque eu não alinho em falsidades. Admito que se faça bem, mas temos é que ser corretos e precisos naquilo que afirmamos. Portanto, a custos controlados. A Vila Velha de Ródão tem neste momento, nos últimos mandatos, quer no mandato da Maria do Carmo socialista, quer no mandato do Manuel Marques, há muitos anos atrás, quer no mandato do Luís Pereira, há uma marca identitária que tem a ver com um problema hoje muito falado no país, com a habitação. E eu vou cronologicamente. Com o Manuel Marques, ainda em tempos muito difíceis da vida autárquica, o bairro dos Marmeleiros, a custos controlados e habitação social. Com a Maria do Carmo Sequeira, o loteamento da fonte da escola junto aos bombeiros. E com o Luís Pereira, agora muito recentemente, casas que para si, provavelmente mora em alguma grande cidade de Lisboa, não interessa. Por acaso mas não. Ainda bem. Mas para quem vive no litoral e quem vive em Lisboa, quer comprar uma casa é um problema. Em Vila Velha venderam-se há 2, 3 anos atrás casas T2 a 66 mil euros e T3 a 80 mil euros. Portanto, com águas sanitárias, com aquecimento solar e com tudo isso. Isto é fazer pelas pessoas. Isto é fazer um esforço enorme da parte do município para fixar as pessoas. E foi o que fizemos. Portanto, estou completamente tranquilo, as pessoas conhecem-nos, sabem que nós conhecemos o Conselho, conhecemos bem o seu potencial e os resultados eleitorais estão aí à vista. Vila Velha de Ródão continua a ser, embora o meu foco não seja o Partido Socialista, mas sim Vila Velha de Ródão e os seus problemas, porque eu não sou... eu sou socialista desde muito novo, desde os meus tempos de liceu. Mas o meu foco é a vida autárquica, é a proximidade. Nós fomos buscar pessoas para as nossas listas de vários quadrantes políticos. E isto é um trabalho feito ao longo de muitos anos por uma razão muito simples. É que as pessoas acreditam em nós. Gostava também de ouvir aqui o diagnóstico, penso que não seja tão positivo aqui como o que António Carmona traçou. Bom, antes de mais temos que perceber que em 51 anos de democracia, o PS esteve 43 em Vila Velha de Ródão. Foram aqui nomeadas 3 iniciativas no âmbito... 42. Foi aqui nomeado 3 empreendimentos habitacionais, 3, em quase 50 anos. E nos 8 anos em que o PSD foi governo em Vila Velha de Ródão, também se fez um empreendimento, mas claro, o PS e o Sr. António Carmona esquecem-se sempre, porque eles não consideram que esse empreendimento foi iniciativa do Executivo Social Democrata, esquecem-se... Não é verdade, é mentira. Esquecem-se... É mentira o que está a dizer. Agora não me interrompa. Não, desculpa, é mentira, eu não aceito mentiras. Então está um estado mentiroso. Estou. Nesse aspecto estou. E com toda a frontalidade, que já quem me conhece. Não, então eu vou continuar o que estava a dizer, se me permitir. Não, mas não é verdade o que está a dizer. Mas posso continuar o que estava a dizer? Faz favor, depois eu rebato. Esse projeto foi um projeto que foi... É hoje um caso de sucesso. Estamos a falar de 21 vivendas que não só a sua construção permitiu, no final dos anos 90, dar soluções aos casais jovens, como também constituiu uma nova centralidade no setor do Conselho. E, para nós, que somos sociais-democratas, a habitação também tem que vir com outro fator, qualidade de vida. Qualidade de vida e usufruto da população. Portanto, estas 21 vivendas, obviamente, foram feitas durante o mandato do PSD, a sua construção só foi permitida porque houve esforço financeiro, esforço técnico por parte da equipa para que elas tornassem uma realidade e elas hoje estão lá e ninguém vai desmentir que o papel do PSD foi determinante. Ninguém vai desmentir que o papel do PSD foi determinante para que aquelas casas estejam hoje erguidas. Aliás, nós, no nosso programa eleitoral, também temos a componente de habitação prevista. Mas nós já percebemos uma coisa. Esta ideia de habitação 100% financiada pelo Estado não é sustentável. Está a desviar-se um bocadinho da minha pergunta porque eu pedi-lhe um diagnóstico, mas pronto. Podemos já entrar no tema da habitação. Então, o diagnóstico. Nós hoje temos vários problemas que são problemas que não estão a ser abordados pelo Executivo Socialista. Temos, neste momento, um problema ao nível da segurança. Nós hoje temos mais de 1000 contratos de vigilância e de segurança com empresas de vigilância em Vila Velha de Ródão. Portanto, há nitidamente aqui uma situação em que as pessoas... Há um sentimento de insegurança? Sim, senhor, porque senão as pessoas não estavam a investir mais de 1000 contratos com sistemas de vigilância. Então, nós vamos propor a criação da primeira Polícia Municipal da Beira Interior, não é do Distrito de Castelo Branco, é da Beira Interior, porque acreditamos que, neste momento,
A sociedade precisa de novas respostas para esta situação da segurança. Não é uma polícia como a Polícia de Segurança Pública, ou não é uma força de segurança, é uma polícia essencialmente administrativa, mas que vai ter também competências para proteger as comunidades. Nós temos, obviamente, um Gostava de território perceber grande. aqui com o António Carmona Mendes também tem esta percepção de insegurança em Vila Velha de Ródão. Ou seja, a população... Eu moro em Vila Velha há muitos anos e eu estava aqui a pensar para os meus botões que se calhar não costumo sair de casa. Não, vamos lá ver, não podemos considerar os contratos de segurança. Eu em minha casa tenho um contrato de segurança. Porquê? E muita gente tem, sempre tive. Mas porquê? Mas porquê já agora? Porque sempre tive. Não, mas porquê que tem um contrato de segurança? Porque sempre tive. É normal ter. Agora, eu quero é que me digam, que o seu candidato me diga, quantos casos há de insegurança, de agressões e tudo isso. Que eu diga, claramente. Vários. Agora, o que eu Mas quero tem aqui exemplos, ressalvar... já agora gostava também de Então, perceber... mas, claro, nós não vamos propor medidas que sejam completamente estapafúrdias. Claro que sim. Então, Vamos então conhecer esses exemplos. Exatamente. Mas e o diagnóstico? Não fez o diagnóstico de Vila Velha? Vive-se pior em Vila Velha? Em relação a 2001? Não houve evolução na vida de Vila Velha? Não temos um agrupamento de escolas completamente repleto de crianças? Em Vila Velha de Ródão. Desafio é esse, é o diagnóstico. Aceito que se vive melhor. Houve evolução. Posso concluir? Com certeza, isto é um contraditório. Houve evolução em Vila Velha de Ródão, como houve evolução em todos os concelhos. Aliás, em relação às crianças e aumento da população, este fenómeno é um fenómeno que aconteceu um pouco por todo o interior do país. E essas pessoas... devido ao crescimento da comunidade imigrante. Exatamente. Aliás, que é uma comunidade imigrante com a qual nós falamos e que é muito crítica dos serviços públicos em Vila Velha de Ródão. É muito crítica. É muito crítica dos serviços da Câmara. É muito crítica dos serviços de saúde. É crítica dos serviços sociais. Isto é, porque são o quê? Porque são pessoas que não nasceram em Vila Velha de Ródão, mas sentem-se de Vila Velha de Ródão e querem ter a melhor vida para eles e para as suas famílias em Vila Velha de Ródão. E não sentem que há esse acolhimento. Obviamente que... Mas são imigrantes. São imigrantes, alguns têm nacionalidade portuguesa. Nós temos hoje uma comunidade imigrante oriunda do Brasil, que é grande, e metade dessas pessoas, umas já são portuguesas e outras vão requerer nacionalidade muito em breve, porque têm os critérios para fazer isso. Outro tema muito importante, que já agora estamos aqui nas propostas, também tem a ver com o nosso papel, a relação que nós temos com as fábricas. Nós neste momento temos... Mas eu queria voltar aos exemplos da questão da insegurança. Da insegurança. Nós hoje temos uma população que está a crescer. Nós hoje temos 42 localidades dispersas pelo território. Nós temos muitas pequenas localidades, onde vivem pessoas que têm dificuldades de comunicação, de locomoção, de mobilidade. E vamos dizendo que há sempre bens que vão desaparecendo. Há pessoas que não residem lá, mas têm lá a sua casa, mas que vivem em Lisboa ou noutros sítios. Quando chegam, faltam-lhes coisas. Por isso é que estão a recorrer à videovigilância. Porque não é qualquer pessoa, qualquer família que investe 50 euros por mês num sistema só porque é bonito ter lá uma câmara ou é bonito por ter lá um símbolo a dizer segurança X ou Y. Há nitidamente essa situação. A GNR, que é a única força de segurança que atua em Vila Velha de Ródão, neste momento, enquanto estamos aqui a falar, tem 3 guardas a trabalhar. Tem um no quartel e uma patrulha a vigiar ou a patrulhar 330 km² de área. Ora, esta situação não é comportável. Mas, cada vez mais, também nós sabemos que as pessoas não estão a concorrer para novos concursos, ou em número suficiente, para novos concursos da PSP e da GNR. Isto é, não há atração nessas profissões. Enquanto na Polícia Municipal, como tem um estatuto remuneratório muito melhor, as pessoas, obviamente, irão ter gosto e ter vontade em serem polícias municipais. Estava a perceber aqui também com o António Carmona Mendes. Mas ainda não relatou os casos de insegurança em Vila Velha de Ródão. Diz que há imensos, ainda não relatou. E há um pormenor importante. Eu não posso relatar casos que estão no foro das forças de segurança. Mas diga um número. Eu estou a relatar. Diga um número com alguma sustentabilidade para nós entendermos o problema gravíssimo que temos em Vila Velha. Só quem lá mora é que não conhece. E há outra ressalva. Eu tenho um sistema de segurança na empresa e não custa 50 euros por mês. Quem não tiver a monitorização e não esteja ligado à central, não lhe custa nada. Você conhece muito bem os negócios da segurança. Eu não conheço o negócio... Não, está aí a falar. Eu conheço bem o negócio do presunto. E como tenho que pagar a segurança e recebo no meu telefone quando alguém entra na empresa e aciona o alarme, é só por isso. Eu sei quanto custa.
porque eu estou perto das coisas da empresa também e sei que custa 33 euros por mês. Pronto. Para mim, Mais IVA. o IVA, como sabe, para as empresas também é dedutível. Mas a maior parte das pessoas que vivem em Vila Velha de Ródão são... O António estava aqui a perder tempo com coisas lá na estamos Caprina. efetivamente, e temos muitos temas interessantes para falar. Mas perde-se tempo quando as pessoas não querem falar daquilo que é importante. Falar de uma polícia municipal numa localidade em que nós sabemos que não há insegurança nenhuma. Uma localidade ou um concelho? É um concelho, pronto. Sim, eu vejo o concelho como você só vive muito em Vila Velha de Ródão. É. E o meu amigo veio para cá agora há 4 meses, já correu o concelho todo, tem que fazer o seu trabalho. Pois corri. Tem que fazer o seu trabalho. Eu não corri, eu não preciso correr. Pois não, tem que andar. É como nós. Agora, estávamos a falar da segurança e o diagnóstico ainda não ouvi. Não ouvi reconhecer. Pode dizer assim, eu não concordo com o António Carmona. O concelho está pior. Não se pode viver em Vila Velha. O impacto ambiental das fábricas é horrível, que é mentira, que melhorou imenso. Mas tem impacto ambiental. Com certeza que tem, não há nada que não tenha impacto ambiental. Nós, para virmos para aqui... Mas há pessoas que não querem viver em Vila Velha de Ródão por causa das fábricas. Nós, para virmos para aqui... O que é que têm feito para mudar esse Nós, panorama? para virmos... Muita coisa. Por exemplo? Muita coisa, mas não vou responder assim, como é evidente. Quando chegar à altura, tenho o maior respeito por quem está aqui a moderar o debate. Muito obrigada. Tenho o maior respeito. Então vamos seguir. Em relação à população, falamos de um concelho com menos de 4.000 habitantes, 3.577. Há aqui, efetivamente, uma variação positiva, populacional, mas, sobretudo, também devido, e como já referimos, ao crescimento da comunidade imigrante. Mas sei que fazem parte dos programas eleitorais dos dois a atração de novos residentes. Aqui, por exemplo, o Vítor Carmona quer aumentar a população em mais de 50% durante os próximos 8 anos. Sim. É assim? É possível. É possível. Como? Quero saber como. Primeiro, a população tem estado a aumentar de forma orgânica. Isto é, sem que se faça qualquer coisa. Ela está a aumentar de forma orgânica. Depois, nós temos que atrair pessoas do ponto de vista de fixação de emprego. Temos que ter mais emprego qualificado. Para lhe dar uma ideia, por exemplo, metade das pessoas que trabalham nas 4 grandes fábricas de Vila Velha não residem em Vila Velha de Ródão. Porquê? Porque não há habitação. O PS está aqui a falar nos projetos habitacionais, mas eles vêm muito tarde. Eles são poucos e vêm muito tarde. Too little, too late. Há uma expressão em inglês perfeita para isto. Too little, too late. Demasiado tarde e demasiado pouco. E as pessoas, obviamente, muitas vezes têm que ir para outros sítios. Nós temos pessoas que vêm de Nisa, de Coença Nova, muitas pessoas de Castelo Branco. Aliás, há pessoas que vão para Castelo Branco justamente pela questão das fábricas. Mas nós temos outras soluções. Nós temos que criar novas centralidades. Nós temos que criar sítios onde, com projetos habitacionais, não sofram tanto o efeito da poluição atmosférica das fábricas, mas estejam suficientemente próximas das fábricas para que as deslocações não sejam muito penosas. E temos falado muito nas Charnadas de Ródão. As Charnadas de Ródão é um sítio que foi completamente abandonado. É uma localidade, uma sede de freguesia que está completamente abandonada. Só recentemente se fez algum investimento em algumas ruas para melhorar o aspecto das ruas, mas que nunca se olhou para aquela localidade como um ponto de atração, de fixação de novos moradores. Outro aspecto importante é também a própria vivência. Nós temos que ter um sítio, nós vivemos, também tem que ser um sítio agradável. E o que nós hoje vemos é um desinvestimento nas infraestruturas, as principais ruas. Há uma rua, então, que é a Rua da Estrada, que é a vergonha do concelho, que é uma rua que está num estado lastimável e que há sempre desculpas por causa disto, por causa daquilo. Essa rua mas não é... Mas trata-se de falta de limpeza? É o quê? Não, é da própria manutenção. É uma via fundamental, que é a antiga Estrada Nacional número 18, que está completamente ao abandono, os passeios... Enfim, há aspectos que levam as pessoas também a não sentir-se atraídos para viver num sítio, porque as pessoas querem estar rodeados num sítio que seja agradável. Não é só ter uma casa, é o meu ter Portanto, um parque... com esta conjugação de fatores, acredita que seja possível aumentar em 50%? Sim, aproveitando que está a haver um fluxo do litoral para o interior, que é um fluxo orgânico, que está a acontecer, porque hoje o custo de vida na faixa do litoral é extremamente elevado. E nós hoje temos aqui, no interior, eu não vou dizer que é interior, nestas regiões de baixa densidade, temos ainda condições fantásticas para fixar pessoas. E ainda vamos ter melhores condições. Quando nós garantimos melhores serviços de saúde, melhor educação, um emprego mais qualificado, mais segurança, mais mobilidade e, finalmente, um aspecto que este Executivo não tem tocado. Conectividade. Nós hoje precisamos de internet rápida. Porque uma aldeia já tem água, luz, até pode ter bons acessos. Se não tiver internet rápida, como é que nós vamos atrair novos moradores que precisam, eventualmente, dessa tecnologia? É impossível. Então as pessoas
realmente têm tudo, mas depois falta esta ferramenta de trabalho. António Carmona Mendes, acredito que queira aqui rebater algumas ideias que foram deixadas aqui pelo Vítor, mas apesar do diagnóstico que faz muito positivo e em crescimento, acredito que também queira atrair mais residentes e também manter o foco na criação do emprego. Sim. É evidente, e as políticas são de continuidade. Não se chega a um local e se altera tudo aquilo que está feito. E os números da Pordata são evidentíssimos. Quer no turismo, quer na escola, quer em várias situações. Na escola temos um aumento, como lhe disse, já 33% de alunos. Passámos para 319 alunos. Em termos percentuais, foi o maior aumento do país. Em termos percentuais, sim, Vila Velha de Rodão é o município na percentagem de alunos mais que cresceu desde 2021. E isto é tudo fácil. É tudo fácil. Eu pergunto, se a Câmara não tivesse tido a visão, desde 2001, de ter apoios sociais, de muito antes do Estado pagar a creche, já a Câmara de Vila Velha pagar a creche na sua íntegra. De muito antes do Estado e o Ministério da Educação darem os livros e os kits escolares, já a Câmara de Vila Velha oferecia isso aos residentes no concelho. Se não fizesse isto, eu pergunto qual seria a situação do concelho agora e continuar a fazer. Isto não é só chegar aqui, tirar umas medidas, algumas até parecem... Houve muitos concelhos que fizeram isso. Algumas medidas... Houve muitos concelhos que fizeram isso. Algumas medidas... Bem, mas o nosso fez. Não, mas houve muitos. Não pode dizer que... E os resultados... E há concelhos vizinhos, como Vila de Rei, Proença Nova, Sertã, têm todos os mesmos indicadores. Todos viram o seu número de alunos crescer nas escolas, toda a sua população também cresceu. Isso é bom ou não? Claro, mas não estamos aqui isso a falar de uma ideia brilhante. Eu não assumo o desafio de aumentar a população em 50% em 8 anos. Tenho muita dificuldade nisso. Mas acha nisso. que é impossível? Eu não estou a dizer que é impossível. Pode haver uma Estamos a falar de 1.500 pessoas. Como isto é tudo orgânico e os municípios não fazem nada, na opinião do meu adversário, ninguém faz nada. Portanto, isto aconteceu porque se lembraram de vir para Vila Velha. Mas é necessário ter em conta várias coisas. As políticas estão à vista. As empresas não caíram em Vila Velha ao acaso. Eu sou completamente a favor das empresas. Agora, mas quando dizia, eu tive a oportunidade de ler uma entrevista... Onde é que está escrito? Não era. Sabe, é muito interessante. Porque este senhor... Onde é que está escrito? Este senhor que diz que é empresário, mas nunca criou empresa nenhuma. Diz que é empresário. Mas não sou. Mas não sou. Criticou mas o PSD. Não sou empresário. Mas sei o que é que faz na vida. Quando o PSD ia às Assembleias Municipais falar sobre potenciais investimentos e empresas que tinham interesse em instalar-se, este senhor, na altura era deputado municipal, dizia não tragam mais empresas para Vila Velha de Rodão porque vai inflacionar os salários. Desculpa, isso é mentira. Vai inflacionar os salários. Isso é mentira, eu não ligo com mentiras. Agora está tranquilo. Mentira. Isso é mentira e eu não admito. Então prove. Isso não é mentira. Não é mentira. Então, mas vai-me provar a sério onde é que isso está escrito. Isso é verdade. Desculpe. Isto é verdade. Não, tem que provar. Agora já é muito bom termos as empresas que realmente inflacionam os salários, mas inflacionaram por uma boa razão. Hoje as pessoas realmente, como ele disse, têm um nível de remuneração acima da média nacional. Fantástico. Mas naquela altura, porque eram iniciativas do PSD, não faça isso. Vai prejudicar, em primeiro lugar, o negócio deste senhor. O meu negócio? Sim. Quanto mais pessoas houver em Vila Velha... Do seu sogro, neste caso. Quando o meu negócio... Quanto mais pessoas houver em Vila Velha... Mas é por isso que diz que não é empresário? Porque herdou o negócio do sogro? Não, mas eu lanço um desafio. O candidato Vítor Carmona pode perfeitamente dizer aos munícipes de Vila Velha o que é que faz na vida. Então. Uma vez que ele entra na esfera pessoal e diz que eu não sou empresário, numa empresa que estou a liderar há anos... Enfim, as pessoas de Vila Velha conhecem-me e sabem que isto é mentira. Mas mais grave... Para mim, o conceito de empresário é alguém que é empreendedor. Mais alguém grave... Que cria é o que riqueza. eu faço todos os dias. Mais grave do que isso, mas isso é fácil de explicar. Há uma coisa que se chama atas. Está plasmado aquilo que se passou nas Assembleias Municipais. E as minhas intervenções ao longo destes anos todos são conhecidas das pessoas de Vila Velha. E são públicas, porque as atas também são públicas. Porquê é que as reuniões não são gravadas? Aquilo que não se conhece... Porquê é que as reuniões não são gravadas? Aquilo que não se conhece... Mas responda à minha questão. São gravadas, são. São gravadas? São. Não, são gravadas. Não são gravadas. Não, depois vemos as coisas plasmadas nas atas. Mas porquê é que o áudio não é enviado para os participantes? Mas quem é que lhe disse isso? Mas não conhece o funcionamento. Conheço. Não, mas eu vou explicar. Eu tenho todo o gosto em lhe explicar. Aliás, há muitas atas que são de duvidosa interpretação. Isso o que é gravado é só o áudio? O que é gravado é só o áudio?
O que é gravado é o áudio, sim. Bem. Mas podiam ser filmadas. Há Bem, muitas, pode ser muita muitas... coisa, mas a opção foi essa. Não estou a porquê? perceber. Mas Eu só queria perceber. Porquê que a opção Foi essa essa? opção por Não é meios por sermos logísticos, transparentes. por questões A transparência não é importante no regime democrático. Eu não lhe admito que o senhor ponha em causa a minha personalidade e a minha pessoa. Porque ninguém o conhece em Vila Velha. Não? E o senhor ainda não disse aqui aquilo que faz na vida. Para concluirmos Isso é que era e importante. falarmos Diga lá o efetivamente que é que faz na daquilo vida. que interessa às Sabe muito bem pessoas, qual é a sua quero ocupação. Ninguém responder sabe. aqui Ninguém sabe. ao Criador António. de conteúdos. Esqueça isso. Diga No lá o que meu- é que faz no na meu vida. Facebook. Diga o que é que faz na vida. É um desafio que eu lhe lanço aqui frontalmente. Vítor. Diga o que é que faz na vida. Eu sou consultor em mobilidade internacional, faço Em recrutamento que internacional. empresa? Em que empresa? VIP Partners, qual é que é o problema? Enfim, é uma brincadeira. Uma Isto é uma brincadeira? brincadeira. Então É uma o quê? brincadeira. Então onde é que eu trabalho? Eu considero ofensivo dizer a uma pessoa... Onde é que eu trabalho? Não sei, ninguém sabe. Você não sabe. Ninguém Eu sabe. tenho perfil no Facebook, eu tenho perfil no LinkedIn. Ninguém sabe. Olha, vá ao meu LinkedIn, tem lá todo o Ninguém meu sabe. percurso profissional. Ninguém sabe. Pronto, fica aqui o convite para visitar aqui Ninguém as sabe. redes sociais do Vítor. Exatamente. Vamos voltar a focar-nos aqui no... Sabe que eu trabalho, não tenho vida para andar sempre nas redes sociais. Na temática e naquilo que interessa às populações e aos habitantes de Vila Velha de Ródão. Estávamos a Exatamente. falar aqui da atração de mais pessoas, mais residentes e também no manter o foco na criação do emprego. E eu queria perceber como. Eu espero, sinceramente, depois do que ouvi aqui, que a orgânica continue a funcionar. Porque com tantas medidas que fizemos ao longo dos anos e nada do que Vila Velha se desenvolveu ao longo destes anos foi por culpa dessas medidas, mas pela orgânica que o candidato do PSD defende, eu espero, antes de mais, que a orgânica continue a funcionar. Eu sou uma pessoa muito bem disposta também sou, por acaso. irrita-me ataques pessoais. Ataques pessoais. Isso em política não é aceitável. Já deixámos isso de lado. Pronto. Ele já me chamou de mentiroso. Não, mas mas com todas as letras. Então isto não é ataque pessoal? Não, é um facto. Quem é que O senhor está a utilizar uma urbanização que não conhece a história, mas eu não conheço a história. rapidamente lhe digo: terrenos comprados em 91, Batista Martins. Projeto do Campo das Feiras, Batista Martins. Executado por Vítor Carmona. Estava contratualizado, tinha que se fazer. Portanto, Tinha que se fazer, que azar. As casas Mas, não tem que se fazer. vocês acham que é isso As casas, que importa não ouvir é, mas, à população de Vila mas eu Velha de lido mal Ródão? com a mentira. Eu também. lido muito mal com a Eu mentira. também lido. Lido muito mal com a mentira. Quer Eu sou concluir? frontal. Quer Diga. concluir? Concluo. Aquilo que nós vamos apostar, há desde logo um projeto que está já feito. Vila Velha de Ródão foi a primeira Câmara Municipal na comunidade intermunicipal da Beira Baixa a ter um projeto no âmbito do PRR para a habitação, porque tinha o projeto feito. São 26 moradias construídas em banda, junto ao cemitério da vila, lá em cima, na parte alta da vila, que vão ser construídas. E não se fixam pessoas sem duas coisas essenciais. É habitação e é emprego. E essas foram as premissas que nós sempre seguimos. E há uma outra premissa, ao contrário do que diz o candidato Vítor Carmona, que vai ter que me provar onde é que eu disse, que não queria empresas que inflacionavam os ordenados, mas isso não será aqui. Há uma outra premissa que é extremamente importante, é a premissa da sustentabilidade. Nós tivemos em Vila Velha muitos problemas com a poluição, é verdade, mas quer a Altri, que é a empresa, de facto, que tem mais impacto ambiental, com os investimentos que fez, cerca de 100 milhões de euros na parte ambiental e com a renovação da fábrica toda que está a fazer, e eu não vou aqui defender a Altri, que não sou funcionário da Altri, e não preciso de fundações para falar com a Altri. Nós estamos habituados a resolver as coisas de forma simples e sem criar instituições para poder albergar alguns amigos. Não. Nós falamos com as pessoas, têm os problemas, resolvemos os problemas. Quais amigos? Portanto, sem emprego e sem habitação, não há desenvolvimento. Principalmente em territórios de baixa densidade. Agora, se aparecer alguma pessoa que me explique que isto é só orgânico, eu pergunto, a orgânica das pessoas funcionaria em vir para Vila Velha se não houvesse emprego e não houvesse a criação de habitação? É uma pergunta que eu deixo no ar. Funcionaria? Vítor, esta questão das casas e da habitação, são precisas mais casas em Vila Velha de Ródão, novas? Sim. Não haverá também edificado para recuperar? Sim, também há, mas isso é importante percebermos que o tema da habitação, esse tema tem várias dimensões. A habitação social, totalmente financiada pelo Estado, que não é sustentável no tempo. Logo que os fundos do PRR acabem, não há obviamente fundos para isso. Portanto, o importante
é, por um lado, obviamente, que o mercado imobiliário seja um mercado vibrante, mas que as pessoas estejam dispostas também a vender os seus imóveis aos preços justos. E hoje o que nós sentimos é que, por vezes, as pessoas não são razoáveis nesse aspecto. Mas o mais importante, diria, e aquilo que nós já colocamos no nosso programa eleitoral, é que vamos ter que voltar ao sistema que sempre funcionou. Isto é, parcerias público-privadas. Porque a Câmara tem que ter a obrigação de encontrar terrenos, infraestruturá-los, urbanizá-los, encontrar os acessos para os terrenos, obviamente fornecer todos os serviços necessários e depois tem que ser a iniciativa privada a encontrar os promotores, os construtores para construir nesses terrenos de habitação. Porque sempre foi assim. E, para isso, tem que haver, obviamente, linhas de crédito bonificadas, cujo risco para o construtor seja muito menor. Porque essa é que é sempre a dúvida. Porque os bancos, atualmente, emprestam, mas com enormes garantias. Isto faz elevar muito o custo da habitação, porque, obviamente, os construtores nem sempre querem ou têm as garantias suficientes para, junto da banca, terem o financiamento. Então, o importante é termos os terrenos, o papel da Câmara, os bancos, neste caso, não são os bancos nacionais, mas são linhas internacionais, crédito bonificado, disponíveis, e depois temos bons promotores e bons construtores civis que façam casas, que sejam as casas adequadas para determinado território, podem ser vivendas unifamiliares, podem ser também apartamentos, com várias tipologias. E esse é um modelo que nós acreditamos que, a partir do fim do PRR, será um modelo virtuoso que iremos ter com o qual iremos viver e que acreditamos que será um modelo que irá aumentar a cadência de construção. E quantas casas de habitação social serão precisas em Vila Velha de Ródão? A habitação social, ela é sempre importante. Agora, neste momento, os fundos da Câmara, através do PRR, estão todos comprometidos com um empreendimento. Não posso chegar aqui e dizer, vou fazer mais um empreendimento de 20 casas. Não há fundos para isso. Não há meios financeiros para isso. Portanto, o que está a ser feito é o que vai ser feito. No futuro, se houver um novo PRR, obviamente, haverão condições para nova habitação social, porque os fundos... Nós não somos a Câmara Municipal de Lisboa, nem do Porto. Nós não temos 1.000 milhões de orçamento. Muito bem, sei que já aqui foi falado também de educação e ensino e deste dado que também é importante realçar, de que Vila Velha de Ródão é o município onde a percentagem de alunos mais cresceu desde 2021 e até 2024 e pela primeira vez no ano passado abriram uma turma de ensino secundário. Neste sentido, gostava de perceber se dos vossos programas eleitorais também fazem parte medidas nesta área e nesta temática. Fazem parte medidas e obras, mas eu antes não posso deixar passar em claro também uma afirmação de que a Câmara deve adquirir terrenos para construção. Pois é. Não concorda? Concordo completamente. Aliás, já o fizemos. A Câmara de Vila Velha, o Vítor não conhece porque não está cá todo o ano e chegou aqui um pedacinho de tarde e não se quis inteirar destas coisas, preferiu andar a debitar medidas, algumas delas que as pessoas, enfim, não vou comentar, respeito. Sim, já disse isso também. Respeito perfeitamente. Mas a Câmara tem neste momento 280 mil metros quadrados de terrenos adquiridos para urbanizar, que respeitam escrupulosamente o PDM. Isto é uma informação que pode ser importante até para a campanha eleitoral. Sei que não vai utilizar, não convém, mas é uma realidade. Adquiridos, pagos e completamente problema resolvido. Relativamente ainda à questão das público-privadas e aos empréstimos bancários, eu não vou por aí. As pessoas de Vila Velha são pessoas que sabem que, quando adquirem uma casa, têm que resolver o problema financeiro como sempre fizeram. Sabem disso. O que nós temos que fazer é diminuir o problema financeiro. Diminuir o impacto na vida, no rendimento ao fim do mês. Ou seja, o que nós temos que fazer é os possíveis para que o mês não seja demasiado comprido para o ordenado das pessoas. Essa é a política que nós temos que fazer para fixar pessoas. E que já está implementada. E que está implementada, completamente implementada. Portanto, estamos a falar de 280 mil metros quadrados. Depois há uma outra ferramenta extremamente importante, que também é um anúncio que faço ao candidato do PSD, que é a Carta Habitacional, a Carta Municipal de Habitação. Eu olho para onde eu quiser, não tenho... Parece que não sabe o que tem que dizer. Peço desculpa, isso revela a fraqueza da sua parte. Estar a fazer esses apartes tem que me contraditar. Tem que estar a olhar para os sítios. Desde que eu não conheço as coisas. Você tentar consultar um papel? Tem que me contraditar com factos. Não é com esse tipo de argumentos. Não é com esse tipo de argumentos. Mas continua, a carta não vai a lá. Sim, já falta pouco tempo para o vai a debate. lado nenhum. E já sabe que não vai a lado nenhum. Portanto,
Relativamente à escola, é verdade. Já se investiu no ensino básico, investiram-se 1 milhão de euros na escola. E está em execução mais 1 milhão de euros. Nós vamos proporcionar às crianças, aos docentes e aos não docentes, todas as condições para terem gosto por estar na escola, para se sentirem bem, para não haver abandono escolar, que é uma coisa extremamente importante no interior. Portanto, é isso que estamos a fazer há muitos anos. E nós somos Sabe quais são os números do nosso abandono escolar? Nós somos... Os mais altos do distrito. Nós somos uma equipa de continuidade porque não pensamos o Conselho de 4 meses antes para apresentarmos um projeto. Não. Nós respeitamos o passado. Mas além da obra, porque dizia-me que há medidas e há obra. Já referiu a obra. Há medidas também aqui para a educação e para o ensino. Sim, há claramente. E agora vou tentar não olhar para o papel. Porque, enfim, temos de estar aqui a respeitar muito aquilo que o candidato do PSD defende. Nós vamos continuar e vamos ampliar a questão, porque é um problema das famílias também. Nós não podemos esquecer, não podemos debitar medidas e esquecermos aquilo que é essencial. As medidas vão influenciar a vida das famílias. E o núcleo de um concelho são as famílias, são as pessoas. Portanto, vamos continuar e ampliar significativamente as dificuldades que as pessoas têm, está-se a passar no país, para mandar os seus filhos estudar para a faculdade. Portanto, as bolsas de estudo vão ser muito ampliadas, temos capacidade para fazer isso, e vamos criar uma coisa nova que não existe. E que hoje, e o Vítor gosta muito de dizer que é um cidadão do mundo, nós também queremos que os nossos jovens de Vila Velha sejam cidadãos do mundo e tenham possibilidade de fazer o seu Erasmus, e a Câmara estará presente com eles todos os dias no país onde eles estiverem a fazer o seu Erasmus. Não, vamos criar. Vai passar a estar. Vamos criar. Muito bem, gostava de ouvir também aqui, dar a oportunidade ao Vítor de medidas para este setor do ensino e da educação em Vila Velha de Ródão. Sim, mais uma vez, as obras que estão a ser feitas já vêm muito tarde. Já vêm muito tarde porque, obviamente, já temos aqui um problema de gestão de espaço. Portanto, esta turma, por exemplo, de ensino secundário que foi aberta pela primeira vez em 2024, já podia ter sido há mais tempo? Claro, e não só este tema, as creches. Temos uma creche que já está, digamos... quase sem espaço. E só agora é que se pensou em criar uma nova creche. E já agora, isto aqui até é um favor que eu faço, está a falar na creche. Porque, lá está, é um equipamento importante, mas já vem tarde demais. Mas, há pouco falou-se aqui também das famílias. E educação também é as famílias. Nós vamos dar um apoio enorme para as famílias que têm, neste momento, encargos com lares de idosos, casas de repouso e residências sénior. Sabe que, em média, hoje... Mas o apoio monetário? Sim. Porquê? Porque nós detectamos esta situação. Há muitas pessoas que são os descendentes que já têm que assegurar o pagamento desse encargo aos seus mais velhos que estão nessas instituições. Que os preços não param de subir. Neste momento, em Vila Velha de Ródão, já existem entidades que cobram 1.500 euros mensais por ter uma pessoa nessa instituição, e os lares da Santa Casa da Misericórdia, obviamente, têm valores mais baixos, mas já se aproximam dos 1.000 euros. Ora, nós vamos com participar até 50% os encargos com as famílias que tenham famílias do Conselho, que tenham os seus pais ou avós... Até 50%? Até 50%. Isto representa um grande esforço financeiro por parte da autarquia, mas é uma medida de enorme justiça social. E estamos a apoiar diretamente as famílias. Além disso, também queremos, obviamente, que há pouco não referi, vamos também incentivar a natalidade. Porque nós não queremos só que as crianças venham de fora. Nós queremos que as nossas crianças... E não há políticas atuais? Não há. Aliás, nós temos uma das mais baixas taxas de natalidade do país. Em Vila Velha de Ródão nascem 7 crianças por ano. Num bom ano. Portanto, nós vamos apoiar os casais que tenham a decisão corajosa de ter filhos com um valor até 5.000 euros por cada nascimento no Conselho. Não é um cheque em branco. Vamos, obviamente, termos aqui um conjunto de regras apertadas, porque nós queremos ser parceiros nesse apoio. Nós não queremos entregar apoios, não queremos criar subsidiodependentes, como já há muitos subsidiodependentes. Isso é uma medida que irá, por um lado, irá apoiar os casais que realmente decidiram viver em Vila Velha de Ródão, quer os naturais lá, quer os que vieram de fora. E, além do mais, também iremos apoiar as famílias monoparentais, que também existem várias em Vila Velha de Ródão, com um valor até 2.500 euros anuais por cada filho que tenham. Gostava de perceber aqui com o António... Até aos 16 anos. Sim.
Mas é importante, essa questão de até aos 16 anos é importante. Faz favor. Gostava de perceber aqui com o António se concorda, para já, se não há medidas atuais de incentivo e de apoio à natalidade e se também está disposto a implementá-las no caso de ser eleito nas eleições. Sabe que eu ainda sou fã daquele termo, quem faz um filho fala por gosto. E compreendo as dificuldades financeiras das pessoas que têm filhos. Compreendo tudo isso. Mas tenho um princípio diferente. Não é deitar dinheiro para cima das coisas que se resolvem o problema. Já houve muitos concelhos no nosso país que tiveram este tipo de incentivo. Uma vez que o nosso candidato diz que a população é muito flutuante, eu pergunto. Segundo a proposta que eu vi, a pessoa tem que residir pelo menos 18 meses antes no concelho. Claro. Tem um filho, recebe os 5.000 euros, quem é que obriga a pessoa a ficar no concelho? É uma pergunta que eu deixo. Mas eu deixo uma pergunta mais abrangente. Claro que há apoio, sempre houve. Mas eu deixo uma pergunta mais abrangente. E um comentário também do povo, que eu não sou um rapaz do campo, sou mesmo do campo. Um comentário que eu tenho que deixar aqui. Passa-nos o rio Tejo ali. E nós habituámos a ter peixe. Aquilo que eu defendo é que para ter peixe tem que se ter cana. Nós não vamos dar o peixe às pessoas, damos a cana. Que é para eles poderem ir pescando ao longo da vida. Porque só quando se acabam os 5.000 euros, começam os problemas. Portanto, criação de emprego, fixação de pessoas, medidas concretas para ajudar as pessoas no dia-a-dia. Mas eu lanço aqui um desafio que não posso deixar de fazer. O teto das medidas sociais que o candidato Vítor Carmona ali deu, segundo está escrito, 700.000 euros. E ajuda até 50%. O custo médio, o custo de referência de um idoso numa RPI, portanto, num lar, falemos em lares, que é para as pessoas entenderem, para as pessoas perceberem. É de 1.640 euros. 1.640 euros. O candidato Vítor Carmona disse também que ia apoiar, elencou na entrevista que deu à Beira Baixa TV, passa a publicidade, que elencava ou enumerou 200 pessoas nesta situação. Tem que dizer à população de Vila Velha, porque até 50%, se for 50%, pelas minhas contas, tem aqui já 1 milhão e qualquer coisa de euros para pagar. E esquece do problema maior, também é do povo, que eu gosto muito de ditados do povo. Nós tratamos dos problemas a montante. Não é quando já está a arder. Na fábrica temos os extintores e eu costumo dizer ao nosso fornecedor para fazer testes quando lá vai. E há muita gente que chegava e via a chama e deitava e virava o extintor para a chama, não é na base. É montante. É montante. E nós temos um problema hoje em Vila Velha e no país que tem a ver com o aumento dos custos solares. Mas isto não interessa ao candidato Vítor Carmona, porque a instituição não interessa. A instituição não vota. Quem vota são as pessoas que têm os familiares nos lares. Eu preocupo-me é se daqui a amanhã não tenho uma instituição onde possa ter os idosos no lar e as famílias não têm condições. Há um problema a nível nacional que tem que ser, é também a função de um Presidente de Câmara. É denunciar as situações e pressionar de forma positiva para resolver os problemas das pessoas. Nós temos uma quantidade de exigências a nível da Segurança Social que são insustentáveis. Só para ter uma ideia, a Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha tinha 46 pessoas no lar, agora tem 23, no lar número 2. E reduziram, a Segurança Social reduziu em 13 camas aquelas pessoas que são extra-acordo, ou seja, as pessoas que pagam, têm possibilidades de pagar por inteiro. Em termos de sustentabilidade, estamos a falar de 250 a 300 mil euros por ano. É insustentável. Por muito dinheiro que se possa ajudar as famílias, é insustentável. As instituições não vão aguentar. O que é que vai acontecer? Não tem sustentabilidade. Estou aqui a falar de forma séria, não estou a rir. Qual é a solução? A solução é ajudar as instituições. Já são ajudadas. E é exigir, eu desafio a ir para o provedor, depois vai ver o que são ajudas. É exigir que não haja coisas mesquinhas como estas. Vão-se gastar cerca de 200 mil euros de investimento, ou teriam que se gastar, que não vão, porque segundo aquilo que sei, a mesa não tem condições para isso, porque cada quarto falta-lhe meio metro. Isto é ridículo, mas é o que temos. Relativamente à creche, tenho que ter cuidado e vou dizer que é uma inverdade, só agora é que se lembraram da creche. Não foi só agora. Nós tínhamos o projeto da creche pronto. Só que, infelizmente, em Portugal,
A grelha que avaliou a candidatura de uma creche é a mesma em Lisboa, em Freixo de Espada à Cinta e em Vila Velha de Ródão. E as situações não são iguais. Portanto, nós temos é que tratar de forma diferente aquilo que é diferente. E isto é resolver os problemas. Ou seja, apagar o fogo no início. Já não vamos muito no início, porque o problema está criado, não é? E estamos a chegar ao fim, quase do nosso debate. E muito rapidamente, porque também gostava de vos ouvir. Mas eu gostava de ouvir a nesta explicação do seu candidato do topo dos 700 mil. Eu só no lar vejo aqui, se aquilo que está a dizer é verdade, de querer ajudar até 50%, pode ser 0,1%. Quer explicar aqui gostava de ouvir as António? contas. Não, mas não é só. É a Polícia Municipal, as aldeias seguras, o lar, são tudo medidas sociais com até de 700 mil euros. Tem que explicar às pessoas quanto é que vai realmente ajudar as famílias, qual é o valor, a percentagem, porque eu presumo que seja 50% do valor que as famílias têm que pagar. Ora, o teto que o candidato falou foi em 1.500, para um valor que as pessoas pagam 700, 800 euros, será o restante. Para o valor de referência, 1.600 e tal. Vamos então dar a oportunidade de explicar. Os números estão enviesados. Neste momento nós temos duas realidades. Agora vamos ouvir, pediu a explicação. Eu vou-lhe dar a folha se quiser. Estão aqui, da Segurança Social. Vítor, força. Os números estão enviesados. Nós temos duas realidades. Estamos a falar de lares privados, ou de casas de repouso privados, e estamos a falar do lar da Santa Casa de Misericórdia. E Sociedade Filarmónica, esquece sempre da Sociedade Filarmónica. Também tem um lar. Tem que conhecer o Conselho. São duas realidades. António, vamos deixar o Vítor explicar, por favor. Obrigado, peço desculpa. E da Sociedade Filarmónica do Fratel. São entidades completamente diferentes. E os valores que se pagam também são diferentes. Num pode chegar aos 1.600 e no outro pode chegar aos 1.200, 1.100, 1.200. O importante é também, e já agora o que se falou aqui na creche, sabe que a atual creche funciona em instalações da Santa Casa de Misericórdia. Do lar. Isto é, há espaço que está a ser ocupado pelas crianças, que já há muito tempo deveria ter sido construído uma creche específica, com condições específicas, o edifício próprio. Então, por isso mesmo, estamos aqui a falar agora que não há espaço, que vamos ter que comentar e que há aqui um conjunto de dificuldades técnicas e administrativas. Também houve aqui falta de visão para libertar espaço para termos mais metros quadrados disponíveis para quem realmente precisa de ir para o lar. Mas sabe que a gestão do orçamento depende muito das pessoas. Há um orçamento em que se pode fazer muita coisa e há um orçamento onde o orçamento é todo mal gerido. Portanto, neste caso, Vila Velha de Ródão... É o que tem acontecido. Claramente. Nós temos um orçamento. Então, neste ano de eleições, é para bradar aos céus. A Câmara está neste momento praticamente nas lonas. E vou dar esta expressão porque é verdade. Porque foi mesmo pagar tudo e todos para ganhar, eventualmente, contrapartidas eleitorais. Então, se olharmos para um orçamento... Mas quando diz que está nas lonas, está falida, pré-falência... As câmaras não são quase mas empresas. Está pré-falida? As câmaras aliás. não, mas está com uma dificuldade de tesouraria imensa. Aliás, o orçamento praticamente é revisto todos os meses, ou quase todas as semanas. Portanto, a gestão do orçamento tem que ser feita de uma forma criteriosa. Se nós queremos dar mais apoios sociais, obviamente que temos que tirar do orçamento outros custos que não são para nós tão importantes. E posso garantir, e também aos nossos eleitores, que há neste momento custos que são completamente absurdos para uma Câmara como a Vila Velha de Ródão. Calculo que não concordo e só mesmo para terminar, os municípios de Vila Velha precisam de saber qual é a percentagem de apoio que vão ter da parte do candidato do PSD, as famílias. Até 50%, já disse. Não, desculpa, até 50%, estamos a falar aqui de valores muito díspares. Eu lanço-lhe o desafio... Vamos fazer um regulamento. Vai criar um regulamento. Claro, não engane as pessoas, diga às pessoas o que é que quer ajudar. Já me chamou de mentiroso, agora está a dizer que eu engano as pessoas. É mais ou menos a mesma coisa. É uma mais proposta. ou menos a mesma coisa. As propostas são, obviamente, irão ser, obviamente, integradas em regulamentos. Que irão ser discutidos ao nível da Câmara, ao nível da Assembleia Municipal, e se for necessário, faremos também uma consulta à população. Porque é algo muito importante e que exige um grande esforço financeiro da Câmara. Mas as regras são regras claríssimas. Claríssimas? As regras são regras claríssimas. Não diz qual é a percentagem? Se eu estou a dizer... Já explicou que será criado um regulamento. Eu acho que é assim. Pode ser 0,1? Pois pode, mas não vai ser. Mas não diz qual é. Mas desculpe lá. Mas Gerir é conhecer e ser sério. Gerir é prever. Ser sério. Gerir é prever. É eu ser acabei de sério. dizer que nós vamos fazer... Não consegue dizer às pessoas qual é a percentagem. Nós vamos fazer um regulamento... Só tenta caçar votos. Já percebemos que não vamos sair agora daqui. Não sou caçador, sou mentiroso, esse não sou caçador. Meus senhores, estamos mesmo a chegar ao fim.
Em relação à habitação, foi. Aquele bairro foi. E eu dou-lhe os dados, conheço os dados, se eu não conhece. Agora sou caçador. Mas já não temos mais tempo para isso. Não era mau. Como é um rapaz do campo. Não sou caçador. Mas como é um rapaz do Meus campo, não era senhores, mau. meus senhores, eu o estou campo aqui. não sou caçador. Estou a falar Faz convosco, favor. certo? Certo. Isto é o calor do debate. Exatamente. Mas peço que me ouçam também. Com certeza. E estamos a chegar ao fim. E a minha pergunta é igual para os dois. Primeiro aqui para o António, para terminarmos com o Vítor. Qual será a primeira medida que vai pôr em prática se for eleito Presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão no dia 12 de outubro? É muito simples. A primeira medida é efetivar a construção das 26 moradias. Defendemos a habitação como pilar essencial para termos pessoas em Vila Velha. Ninguém pode morar debaixo da ponte. Como tal, essa será a primeira medida. António, de sua vez, por Vítor, favor. Vítor, peço sim, desculpa. serão as medidas de apoio social. Serão as medidas de apoio social. Não, nós já eu falamos. perguntei a primeira medida. Será esta mesma, agora falámos, que é do apoio às famílias, com os encargos com os seus mais velhos. Depois do regulamento estar feito. Exatamente, claro. As casas também têm que começar a ser feitas, não é? Claro. Muito obrigada Obrigado. Mas não é aos preciso dois por regulamento. terem participado neste debate. Da nossa parte é tudo. Vamos continuar a contar-lhe Portugal, a trazer até si o debate sobre o seu concelho e as propostas dos candidatos à presidência da autarquia do seu concelho. Muito obrigada. Fique bem. Até breve.